IVVB11 versus World 11, ou melhor, investir só nos Estados Unidos ou no mundo todo. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, já comenta pra mim se você prefere o S&P 500, o VT ou então o BBAS3, Ibovespa e assim por diante, tá? E comenta pra mim também que outras comparações vocês gostariam de ver aqui no canal. Se esse vídeo tiver um bom resultado e vocês se interessarem por isso, eu começo a trazer mais comparações entre ETFs diferentes e assim por diante. Então, de forma super rápida e objetiva, passar um pouquinho aqui no IVVB11 e também no World 11 e pegar, claro, os seus pares relativos em relação aqui aos ativos americanos, tá certo? É lógico que a gente tem aqui diversos ETFs do Brasil e do exterior que replicam o S&P 500, mas aqui o IVVB11 como exemplo principal, mas a gente vai olhar muito para o índice em si, tá? Então o S&P 500 dentro do IVVB11, ele pega aqui as 500 principais ações americanas em um único fundo. O IVVB11, ele replica aí um ETF do exterior, que é o IVV, mas eu vou trazer um exemplo aqui do SPY, até para o pessoal aprender um pouquinho a diferença, né? A diferença, na verdade, é mínima, tá? Mas é porque eu vou usar ele no gráfico, então basicamente a gente está olhando só um ETF que replica o S&P 500 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o índice que traz aqui, por exemplo, empresas gigantescas como a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, Tesla e assim por diante. E ele tem essa segmentação aqui entre os setores nesse momento aqui, tá finalzinho de setembro. Então ele tem uma concentração um pouco alta aqui em tecnologia nesse momento, quase 35%. Depois eles têm as financeiras, consumo discricionário, saúde e indústrias, dentre muitos outros. E o S&P 500 ele é um benchmark interessante porque ele não é o ETF que mais rendeu nos últimos 20 anos, não é isso, tá? Mas ele acaba sendo aí uma métrica bem interessante, um benchmark bem interessante porque ele traz a média do mercado americano. É uma das formas de ver como é que o mercado americano se desempenha, tá? Então, querendo ou não, você está diversificado em 500 diferentes empresas lá dos Estados Unidos. Tem aqui sim uma certa concentração um pouco maior nesse momento em tecnologia. Isso vai mudando com o tempo, né, pessoal? De acordo com a metodologia do índice, novas empresas vão entrando, outras vão saindo e assim por diante. Mas uma das coisas que o pessoal mais fala é: poxa, mas aqui você está investindo somente nos Estados Unidos. Então, de certa forma, muitas pessoas têm um certo receio disso. E aí que entra justamente a segunda parte aqui do vídeo, que é você deixar o like e se inscrever no canal para mais análises comparativas como essa. E também as pessoas às vezes querem sair um pouco desse viés de investir somente nos Estados Unidos e acabam olhando um pouquinho aqui para o World 11, por exemplo, que é o ETF VT lá do exterior, tá? A gente também tem o ACWI, dentre outras soluções, mas o VT acaba sendo um pouquinho mais famoso, né? A grande ideia é você fazer uma leitura mundial de investir no mundo todo, ao invés de apenas nos Estados Unidos. Então só para você conhecer um pouquinho do VT ou do World 11, pegar aqui o ETF original da Vanguard, aqui a gente tem investimentos de dentro e de fora dos Estados Unidos, né? Pega o mundo todo, tá? A grande sacada aqui é que você tem a diversificação suprema, vamos dizer assim. Você tem aqui, ó, praticamente 10 mil empresas, diferente do S&P 500, que são apenas 500, apenas, né? Bastante 500, né? O Ibovespa acho que tem 80, 90. E aqui você tem uma diversificação em muitos e muitos países diferentes. Esse segmento aqui por região, obviamente, e também tem aqui os diversos países, tá certo? E tem os destaques aqui para os Estados Unidos com 63% de peso dentro do VT, dentre vários outros países aqui e exposições. Aí vai de acordo com a métrica do VT, ok? E de novo aqui eles trazem um pouquinho das ações com os maiores pesos. Curiosamente, olha só, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet é o Google, né? Enfim, a Tesla, dentre outros. Muitos deles são exatamente aqueles que estão no S&P 500, tá? Então aqui você já deve ter percebido, existe o que? O fator da correlação. Então, como eu já falei antes, pessoal, esse vídeo aqui é para ser mais direto. Eu já fiz muito sobre o S&P 500, sobre o VT. Isso aqui é só para dar uma prévia. Lembrando que nada daqui é uma recomendação de investimentos. Mas a grande sacada aqui é comparar o que esses dois ETFs têm em comum, têm diferente e o que você tem de bônus ou de ônus quando escolhe algum deles, tá? E claro, os cuidados. Primeiro cuidado aqui, se você tem S&P 500 e VT na mesma carteira, já fica o primeiro alerta. É possível ter os dois na carteira? É possível. É super interessante? Daí é discutível. Vamos lá, o que acontece? Você pode puxar aqui esse Fund Overlap aqui para comparar os ETFs, o que um tem dentro do outro. Eu coloquei o SPY e o VT, né? Pô, Antônio, mas a comparação não era IVVB11 e o World 11? Mas, pessoal, o IVVB11 ele é praticamente o IVV, que é praticamente o SPY, tá? E o World 11 ele é o VT. Então, no final das contas, eu estou puxando aqui praticamente o IVVB11 versus o World 11, tá? De novo, para fins de arredondamento, pode considerar que vai ser isso aqui. Quando você compara esses dois carinhas,
o overlap aqui já te traz várias informações interessantes. Então, primeira delas, do S&P 500, que tem mais ou menos 500 empresas, 100% delas estão no VT. Olha que interessante. Então, você tem o S&P 500 lá dentro do VT. Ou seja, você tem aqui praticamente ali aquelas 500 empresas em overlap. A gente fala em sobreposição, em termos aqui de peso, 56%. Tá? E do outro lado a gente tem o VT com quase 10 mil empresas e 6%, né, daqueles 10 mil estão dentro do SPY. Então aqui fica nítido que existe o quê? Uma sobreposição. Essas empresas estão nos dois ETFs, tá? Tem que tomar um cuidado se você está comprando os dois. Por quê? Porque você vai estar dando um peso maior para essas empresas. Antônio, isso é bom ou isso é ruim? Depende muito, tá? Geralmente, sobreposição nos ETFs na sua carteira acaba acontecendo. Não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que você tem que fazer de forma consciente. Que tem, por exemplo, eles trazem as principais, né? Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, eles estão nos dois ETFs e eles trazem aqui um pouquinho da diferença. Né? Então, tem aqui o peso no S&P, por exemplo. A Nvidia está com 7,7%. Lá no VT está 4,2%. Ah, Anthony, então, no VT a Nvidia tem um peso menor. Sim, porque o VT considera o mundo todo. Então, ele não vai só ordenar nas empresas dos Estados Unidos. A mesma coisa com as outras empresas aqui, tá? Você tem pesos maiores, geralmente no S&P 500, porque elas acabam ficando naquela lista das 500, acabam tendo um peso um pouquinho maior versus no VT. Mas você tem, sim, as empresas nos dois ETFs. A gente tem um pouquinho de diferença aqui também em relação aos setores, tá? Notem como o setor de tecnologia dentro do SPY, né, o S&P 500, tem um peso muito maior do que no VT. A gente viu aqui basicamente que, em termos aqui do índice, ou basicamente do ETF do SPY, tecnologia está na faixa aqui dos 34,5%. Você tirar aqui na faixa desses 8,8, 9, o VT tem praticamente 26% aqui arredondando de tecnologia, tá? Então, existe, por exemplo, essa diferença também de segmentação. E aqui a gente tem, então, outros setores com pesos maiores, ou então pesos iguais, ou muito, muito parecidos, de acordo com cada ETF. De novo, um deles está olhando só para os Estados Unidos. Então, a métrica que vai ser gerada, aquela lista que vai ser gerada, é com base no mercado americano. Já o outro é em relação ao mercado mundial. Então, novamente, se você tem os dois na carteira, você vai estar fazendo o quê? Um overlap, né? Uma sobreposição. E, querendo ou não, esses dois ativos são muito correlacionados. Ó, de agora em diante, se isso aqui não valeu o seu like e sua inscrição no canal, não sei mais o que vale, tá? Então, a sobreposição em si dos ativos não é um problema. O problema é você fazer isso sem ter noção do que isso pode acontecer no futuro. Quando os ativos estão sobrepostos, geralmente eles são muito correlacionados. E o que quer dizer serem correlacionados? Quer dizer que quando um vai, o outro vai para o mesmo lado. Aqui dá para ver visualmente, de forma bem fácil, como é que esses dois ativos acabam andando juntos em diversos momentos. A gente tem aqui o SPY, que é o S&P 500, e o VT, que é o World 11, beleza? Não importa muito os percentuais que valorizaram. A gente está olhando aqui o retorno em dólares. A gente está olhando muito mais a questão de comparar os dois, tá? Ah, mas o S&P rendeu mais. Quer dizer que ele é melhor? Não é isso. Melhor e pior é relativo e você não pode olhar somente performance, tá? Tem que olhar um pouco de diversificação também. Qual que é a grande sacada aqui que eu quero que vocês percebam junto comigo? Vocês olham que graficamente aqui, ó, as correções, os pontos de fundo, os pontos de topo, a movimentação geral dos mercados são muito parecidas. As próprias correções aqui recentes, os topos históricos, é tudo muito, muito parecido. A gente consegue ver isso visualmente aqui através do gráfico. Ou então, se você puxar aqui o indicador aqui de coeficiente de correlação, ele mesmo calcula isso pra gente e nos mostra, tá? Na média, a correlação entre esses dois ativos é muito, muito alta. Agora tá em 1, que é até meio exagerado 1, né? A gente percebe assim que nos piores casos, pelo menos analisando aqui nesse formato de janelas semanais, eles chegaram a ter uns 0,50% aqui em termos de correlação, tá? Para quem não sabe como é que funciona a correlação, é o seguinte: quando os ativos têm correlação 0, quer dizer que eles não têm correlação nenhuma. Ou seja, um pode subir, o outro pode cair, eles podem subir junto, eles podem cair junto, não existe padrão. Quando eles têm correlação -1, quer dizer que eles são descorrelacionados. Um está subindo, o outro está caindo. Um vai cair, o outro vai subir. E assim por diante. E quando eles têm em 1, cara, eles vão para o mesmo lado. Quando um sobe, o outro vai subir junto. Quando um cai, o outro cai junto. Quando um está de lado, o outro fica de lado. Então, é importante você ter na sua carteira vários ativos que, no geral, eles ficam descorrelacionados, sem muito padrão perfeito, tá? E se você só tem VT e S&P 500, olha, você vai estar pegando aqui, vamos dizer assim, uma média entre os dois, mas eles são super correlacionados. Então, quando a sua carteira cai, é porque os dois estão caindo juntos, tá?
e não vai ter um que vai, por exemplo, segurar a volatilidade. Então, logicamente que essas correlações, elas oscilam ao longo do tempo, né? Não é perfeito, mas aqui existe uma correlação muito, muito alta ter os dois na carteira. E, de novo, né? Visualmente, cara, a gente percebe isso aqui nitidamente. Ah, o S&P subiu mais. Cara, é porque ele é um pouco mais volátil, ele é um pouco mais concentrado, é só um único país. Então, por mais que muita gente considere o S&P 500 um índice global, o próprio John Bogle falava isso também, você aqui tem menos empresas, você tem uma concentração maior e possivelmente um risco maior em termos de volatilidade, tá? Aí a gente percebe como os gráficos são parecidos, como as correlações aqui realmente acabam sendo muito, muito próximas aqui no médio e no longo prazo também. Trouxe aqui só para enriquecer um pouco mais a análise, a questão aqui do drawdown em relação ao VT e em relação ao SPY, né, o S&P 500. Aqui, de novo, tá tudo em dólares, não se apeguem muito ao número, mas basicamente a gente teve o VT aqui com diversas ocorrências. Chegou a ter aqui 50% de queda lá em 2008, outras ocorrências de drawdown aqui de 20%, até um pouquinho mais, né, 33%, né, 25%, ok? E quando a gente coloca aqui o S&P 500, por exemplo, é claro, a gente tem um histórico um pouquinho maior, mas visualmente a gente já percebe até que é bem parecido. Por exemplo, lá em 2008 caiu até um pouco mais, né, 55% de drawdown. Depois a gente teve aqui 32, 33 também. Depois, 24, um pouquinho menos. Mas de certa forma até que é parecido. Lembrando, o drawdown aqui, esse indicador, o que ele faz? Ele pega do topo histórico, do momento que ele estava lá no maior preço da história, o quanto o ativo se desvalorizou daquele momento até um último fundo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui era 2008, ele desvalorizou aqui 55%, tá certo? Da mesma forma que a gente teve aqui essa queda recente de abril, ele teve aqui um drawdown aqui na faixa de menos 20%. Esse número ele varia de gráfico para gráfico, porque ele vai pegar aqui, por exemplo, eu estou usando gráficos semanais, perdão. Ele vai pegar abertura e fechamento. É claro que talvez tenha algum pavio ali no meio que caiu um pouco mais, um pouco menos, mas nos dá a ideia geral de volatilidade e de drawdown dos ativos, tá? Então, considerando tudo isso, a gente percebe nitidamente que são dois ativos super correlacionados, porém, o VT ele tem uma diversificação maior por conta de ter mais países e também por conta de ter mais ativos. Mas isso não faz com que o resultado dele seja completamente diferente. Até porque, na média ali, mais ou menos 60% do VT é o S&P 500. Não é o mesmo percentual, não são exatamente as mesmas comparações ali das empresas na vírgula, tá? Não é assim perfeito, mas de forma geral a relação é essa. E por fim aqui eu trago uma das análises que eu mais gosto de fazer, que é uma coisa um pouco complexa, eu geralmente não trago aqui no YouTube, o pessoal às vezes acaba não gostando muito, tá? Mas é uma das formas que eu mais gosto de ver como um ativo ele performa melhor ou pior do que o outro. De novo, não que isso é para fazer a compra quando está em certa relação, não é isso, tá? É para entender realmente o comportamento dos dois ativos. Inclusive, eu ensino tudo isso aqui no detalhe lá no Capital Certo, nosso manual prático de ETFs e investimentos. Se tiver interesse para aprender a analisar ETF sozinho, não depender mais de ninguém, tá tudo explicado aqui na descrição, nos comentários fixados. Treinamento extremamente acessível e super prático para você aprender tudo isso no detalhe. Então, qual que é a grande ideia aqui? É fazer a indexação dos ativos, que eu falo direto aqui no canal, e olhar a janela móvel da própria indexação dos ativos. Então, vamos lá. Tem aqui o SPY, tem aqui o VT, a gente já viu. Quando a gente tira aqui o zoom, cara, na faixa aqui de 2009, é onde o VT efetivamente começa a nos entregar dados, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui para ver o quanto um rende a mais do que o outro? Vamos lá. Pô, se isso aqui não valeu o seu like, sua inscrição, não sei o que vale. Ó, indexação de ativos, né? Coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Você vai fazer a divisão de um pelo outro, beleza? Ó, então dividiu o SPY pelo VT. Eu coloquei o SPY em cima porque eu sei que ele teve uma performance acima. Então, a linha que vai ser gerada aqui, eu sei que ela tende a subir. Qual que é a grande sacada? Quando o ativo de cima ele está subindo mais do que o de baixo, quer dizer que a linha que esse gráfico gerado vai mostrar, ela está subindo. Tá? Quer dizer que o ativo de cima está se valorizando mais do que o de baixo. Quando o ativo de baixo está se valorizando mais do que o de cima, essa linha gerada ela vai cair. Ou então, por exemplo, se o ativo de baixo cai menos do que o ativo de cima, essa linha também vai cair. Então, quando a gente tem aqui essa indexação dos dois ativos, a gente percebe aqui que o S&P, na janela que a gente está analisando geral aqui do VT, ele se valorizou mais do que o VT. Mas tiveram várias ocasiões, olha só, de correçõezinhas aqui do meio do caminho, que o VT se valorizou mais do que o S&P, ou então do que ele caiu menos, vamos dizer assim. E um outro ponto, tá? Às vezes eles ficaram de lado, ok? E não quer dizer que porque ele teve uma performance melhor nesses prazos recentes, que ele vai continuar entregando isso. Essa não é a pergunta que você tem que se fazer.
E aqui sim, uma das coisas que eu mais gosto de ver é justamente pegar o ROC dessa indexação dos dois ativos. De novo, isso aqui é meio complexo, não sei se eu deveria trazer essas coisas para o canal, mas qual que é a grande sacada aqui de fazer essa análise? ROC de 50 períodos no gráfico semanal, a gente tem justamente a janela móvel da diferença dos dois ativos. Então, olha que legal. Ao longo aqui de 12 meses, né, 50 períodos semanais é um ano, né? Então são 12 meses. Aproximadamente aqui, tá? Tem detalhezinhos aqui. Mas aqui a gente tem o quanto o S&P rendeu a mais do que o VT em 12 meses. É isso aqui que o ROC nos mostra, tá? Então a gente teve ocasiões, por exemplo, lá em 2012, que numa janela móvel de 12 meses, o S&P rendeu 14% a mais do que o VT. Percebe? Aqui no cantinho, ó, o valor que ele está dando aqui, 14%, é o quanto o S&P rendeu a mais do que o VT. Não quer dizer que ele rendeu 14%. Aí teria que fazer uma análise, um ROC do S&P naquele período. Então, por exemplo, o que a gente analisa nessas janelas móveis é que em grande parte dessa amostra, que não quer dizer que vai se repetir no futuro, a gente tem o S&P aqui rendendo mais do que o VT, tá? Toda vez que essa linha azul, né, do ROC está acima do zero, quer dizer que nos últimos 12 meses o S&P está rendendo mais do que o VT. E a gente tem vários dados, né? Então teve aqui esse outlier na faixa de 14% a mais, tudo isso em dólar, tá? Não estou embutindo o real junto, porque vai valer para os dois. Mas a gente teve aqui, vamos dizer assim, até com uma banda de limite superior, o S&P rendendo aqui na faixa de 8, quase 10% aqui a mais do que o VT. Então, por exemplo, em todas essas ocasiões aqui, o S&P rendeu praticamente 9, 10% a mais do que o VT e depois, por algum motivo, essa diferença diminuiu. Não é que o ativo caiu, não é que ele desvalorizou, é que a diferença de rentabilidade entre os dois diminuiu. Então não é quando, né, de novo, não é porque ele chegou aqui que você tem que vender um para comprar o outro, tá? Não faça isso, não é isso que eu tô falando, isso aí, se funciona ou não, daí são outros 500, mas o ponto todo é, na média, o S&P rende mais do que o VT nessas janelas móveis. Mas também tem o lado contrário, que são justamente esses momentos aqui, quando ele está aqui, ó, abaixo do zero. Essa linha de janela móvel está abaixo do zero. Por quê? Quer dizer que o S&P está perdendo em 12 meses do VT. Então, de novo, isso aqui é um período aproximado, está num gráfico semanal, mas ele chegou a perder aqui, por exemplo, no pior caso de todos, né, na faixa aqui de 10%, lá em 2010, mais ou menos, ok? E depois tiveram algumas ocorrências aqui na faixa de menos 4%, menos 2,5%, menos 3%, por aí. Então, de vez em quando, o S&P ele também perde do VT, mas ele não perde tanto assim, a ponto de você deixar uma rentabilidade muito para trás, vamos dizer assim. Então, novamente, dentro do VT está o S&P 500, isso faz com que esses ativos sejam muito correlacionados, mas o S&P, o SPY aqui, o IVV, o IVVB11, como eles são mais concentrados, só terem os Estados Unidos lá dentro, tem menos empresas também, eles tendem a ser um pouquinho mais voláteis e você tem, querendo ou não, um pouquinho mais de risco por estar concentrado ali, vamos dizer assim, num único país. De novo, acho que é bem discutível a questão dessas empresas serem só americanas ou terem um impacto global. Muita gente já diz que, por mais que sejam empresas domiciliadas num único país, o impacto que elas têm é global. Tanto é que a gente vê a correlação gigantesca de um VT ou de um ACWI com o S&P 500, porque o impacto vem dali, muita coisa começa no mercado americano, sejam as crises ou sejam os booms aí de explosão. Cuidados a levar em consideração aqui. Se você tem VT e S&P, cuidado com a sobreposição, cuidado aí com a correlação, cuidado com as altas quedas, caso elas aconteçam, porque pode acontecer nos dois ETFs. Ah, Anthony, eu vou investir no S&P 500, porque eu decidi isso, porque eu gosto mais. Beleza, mas não esqueça de incluir na sua carteira elementos de outros países do mundo, para você não ficar concentrado somente num deles. Lógico que você não deveria, né, não faz muito sentido ter países subdesenvolvidos ou emergentes em uma posição maior do que os desenvolvidos e mais resolvidos por uma questão de segurança, tá? Os emergentes ou subdesenvolvidos tendem a ser mais voláteis, então tem que tomar um certo cuidado com isso. Mas de toda forma, sempre vale aqui o conceito da diversificação. E obviamente, conta para mim qual deles você prefere investir, qual deles você gosta mais e qual é a sua decisão. E se você não gosta de ações internacionais, tem alguma coisa mais focada em renda fixa, com um certo risco junto aí de empresas, principalmente dos Estados Unidos, vou te recomendar aqui o HYBR11 para você se expor a um mercado totalmente diferente e de uma forma totalmente diferente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.